Muito bem, pessoal. Então, a ideia é que a gente possa, nessa reunião do nosso programa de educação continuada aqui do Hospital de Urgências de Goiás, para os preceptores e para os membros da equipe de fisioterapia, mais aberto a convidados aí do Brasil todo, a ideia, e foi pedido especialmente pela coordenação do serviço, que a gente pudesse abordar de uma maneira rápida um pouquinho do que a gente acredita que é uma passagem adequada de plantão e eu acho que um bom método para se falar sobre isso é usar o método SBAR, né? Que aqui você já vê no próprio título, já se fala uma descrição breve da situação do paciente, assim como do seu histórico, que tem que ser breve mesmo, como você vai trabalhar na sua avaliação daquele momento, daquele dia, e a recomendação de continuidade, ou seja, aquilo que você vai deixar para o próximo que vai chegar, aquilo que você vai deixar para você amanhã. Então, nós vamos passar uns próximos 30, 40 minutos falando um pouquinho disso, para não ser uma aula pesada, e fiquem à vontade para participar, né? Lembrando que essa aula aqui vai ser gravada, para que todo o time da reabilitação do Hospital do Hugo possa assistir depois. Vamos lá, então, começar? E é claro que quando a gente pensa em SBAR, pensa em comunicação, a ideia é mais ou menos essa, né? Eu achei essa figura muito emblemática. Então, se liga aqui, eu tive que analisar para enxergar também. Então, você vê o pé da pessoa aqui e aí o cara explicando. É por isso que a gente levanta no 3. Porque se não tiver uma comunicação adequada, as coisas não acontecem. E se acontecer, acontece errado. Então, quando eu penso em comunicação adequada no ambiente hospitalar, vocês vão perceber aqui nessa conversa que faz toda a diferença. Quando eu começo a pensar num serviço que não se comunica, infelizmente a gente é cheio disso, até no mesmo plantão as conversas não são boas. Interplantão, então, são piores ainda, isso quando não acontece. A passagem de plantão é fundamental, né, para ter continuidade, a linha de tratamento, né, a linha terapêutica não pode ser quebrada. E sem comunicação as coisas não acontecem direito. Então, cada vez mais eu acho que a passagem de plantão faz uma diferença enorme, desde que ela seja otimizada. Você não pode perder tempo demais. E se a comunicação for mal feita, dá nisso aqui, né? Pessoas caem, vai acontecer evento adverso e coisas do gênero. Então vamos lá falar um pouquinho disso. A história do SBAR passa por duas organizações. Então pensa no que a gente está falando. Esse método é um método internacional que foi proposto pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, e é adotado pela Joint Commission. Então quem trabalha em grandes serviços hospitalares sabe que conseguir uma acreditação de adjoint é muito legal. E a Joint Commission valoriza isso, essa comunicação durante as entregas do paciente, entre turnos, entre equipes. E essa edição que fala das soluções para a segurança do paciente, de maio de 2007, ela está disponível para download, é só você colocar isso, é um texto breve, mas te ajuda a entender um pouco do racional. Essa comunicação existe justamente para minimizar complicações. E uma das coisas que se fala na história do SBAR, dessa passagem de plantão, é isso daqui, ó. As quebras na comunicação são a causa principal de evento sentinela, que é como a Joint chama esse tipo de evento. Isso, todas as instituições falam a mesma coisa. Então, se você não tem uma boa comunicação, o negócio não vai bem, qualquer coisa, né? Se o piloto e o copiloto não conversarem bem, o avião não vai voar direito. Tem que ter interação. Todo time que conversa, quando discute, erra menos ou não erra. E um dado que é muito interessante é que eles falam, por exemplo, na Austrália, quando se pensa em eventos adversos que levaram à incapacidade, desses 25 a 30 mil eventos que pudessem ser preveníveis, 11% acontecem por falha de comunicação, né? Então, imagina o que é isso para o profissional de saúde. Quando você pensa em eventos que seriam reversíveis, seriam evitáveis, se você se comunicasse melhor, você minimizaria 11% de um número como esses. Nós estamos falando de mais de 2.500, talvez mais de 3.000 pessoas que não teriam uma incapacidade permanente. E aí é legal até olhar para essa frase, porque eles falam assim, ó, em contraste com 6% de manejo inadequado, do tipo assim, inabilidade de quem aplica a técnica. Então, imagina, tem muito mais gente que é capaz de fazer, mas como não conversa, compromete. E acaba, nesse exemplo que eles dão aqui nesse documento, até comprometendo de maneira permanente a pessoa. Imagina se no hospital acontece isso, pessoal. Então, você tem um paciente que tem um prognóstico super favorável e por uma falha de comunicação acontece um evento adverso, que a gente pode dizer grotesco, né, que acaba resultando em incapacidade permanente. Então, a ideia dessa discussão é estimular o time, não só do Hospital de Urgências de Goiás, mas para todo mundo que for assistir essa aula depois, a ter esse tipo de reflexão. Será que eu me comunico bem? Será que eu sou efetivo?
Será que a minha passagem de plantão não está muito focada no que diz o prontuário médico e menos no que eu posso fazer como fisioterapeuta, né? Então, é um pouquinho disso que eu quero trazer para vocês. Só para apresentar o conceito do SBAR, né, que passa pela situação, a um breve histórico, a avaliação daquele momento, então a situação, um breve histórico, a forma que o Brasil encontrou de traduzir isso, né? O SBAR vale para cá. Então a situação, o background, que seria um breve histórico, a avaliação, que é o assessment, e a recomendação, que seria o próximo passo. Então, quando você vê na história de caracterização da SBAR, eles falam isso aqui, ó, identificar o paciente, vai passar o plantão, fala o seu João, tal, pau, não sei o quê, pode dar um dado breve sobre ele, mas basicamente na situação, olha aqui que se fala, não é receita de bolo, hein, não precisa ser necessariamente 100% assim, mas é uma sugestão interessante. O que está acontecendo com o paciente que é causa de problema? Uma declaração concisa do problema. Então, essa é a situação dele atual. Não é para ficar contando a história aqui na situação. Então, o paciente está ali, eu vou dar um exemplo já já, para a gente poder bater bola juntos aqui numa conversa. Aí vem o background, ou seja, o histórico, mas um histórico breve. Tomar cuidado com o prontuário, porque ele tem uma vida ali. Então você veja, o diagnóstico, as medicações que ele está tomando, eventuais alergias, se você pensar num plantão médico, num plantão de enfermagem, claro que para fisioterapia certas coisas são mais ou menos importantes, os sinais vitais mais recentes, que não necessariamente precisam estar aqui no breve histórico, na avaliação você vai mencionar isso, resultados de laboratório que façam diferença, sejam eles crônicos, mas, de novo, na avaliação, se tiver alguma mudança, isso é importante. A história médica do paciente naquela internação, ou seja, o que tem acontecido com ele e os achados clínicos mais recentes. Então, tem que saber fazer isso de uma maneira bem sintética, que não pode ser longo. Se você pensar nos rounds de UTI, nas questões de beira-leito, o que às vezes dificulta é que você tem os pacientes para atender e a gente quer discutir cada paciente com profundidade, mas às vezes a pressão do próprio tempo não deixa. Então a gente tem que saber contar essa história de uma maneira mais otimizada, porque a gente sabe, quem trabalha em hospital, especialmente em hospital privado, que se o round de discussão na UTI, né, for muito longo, você vai comprometer a tua assistência depois. Você está sozinho na UTI, vamos supor, como fisioterapeuta. Aí você passa lá do seu plantão de 6 horas, 2 horas e meia na discussão dos casos. Acaba que você compromete um pouco do seu tempo assistencial. E se tiver alguma intercorrência, vai ficar gente sem atender. Então é uma coisa que tem que ser otimizada aí na minha visão, enquanto aqui falando com vocês. Nessa questão do histórico, então, uma discreta discussão aqui, uma discreta descrição, mas assim, quando eu penso na avaliação, o que que você achou nesse paciente? O que tem naquilo quando você foi atender, quando você foi fazer exercício? Qual é a análise, a consideração das opções que você teve naquele momento? Será que o problema é severo? Será que ameaça a vida ou não? Dá para fazer numa boa? Então você começa a ver o que está acontecendo com ele. A avaliação é o que você encontrou naquela sessão e deve ser breve, porque você tem que preparar o seu colega ou você mesmo no dia seguinte para ter acesso a essa informação rápida. E aí é que vai entrar a recomendação. A recomendação é quais são as atitudes, as recomendações que você precisa para corrigir o problema. Então, se eu tenho uma fraqueza, como é que eu vou fazer para trazer essa força? Se eu tenho uma infecção, como é que eu vou ter a progressão disso amanhã? Será que vai estar melhor ou pior? Será que você tem alguma solução para oferecer para a equipe multidisciplinar? O que que você precisa do time para melhorar a condição do paciente? Será que tem alguma coisa que você possa discutir? A questão da sedação, a questão de suspensão de sedação, de droga vasoativa, antibiótico terapia, como é que está indo esse processo? Quando você começa a pensar, olha, qual é meu planejamento em tempo daquilo que eu tenho proposição de fazer, o que que eu tenho como meta terapêutica, onde é que eu quero chegar daqui para o final da minha internação? Então, nessas reflexões do que seria o SBAR, você vai pensar, poxa, mas tem vários quadradinhos aqui. Se você for botar em números, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 coisas para você falar. Claro que não precisa ser sempre assim, mas se eu vier te apresentar um exemplo e pegar um exemplo de um paciente que foi atendido no nosso serviço aí recentemente, né, com um breve histórico, e ele deu autorização para usar a imagem dele, então eu fico bem tranquilo em relação a isso. Então, deixa eu só tirar esse som aqui, que vocês não estão nem ouvindo, mas só para não me atrapalhar. Então, assim, você vê um paciente aqui na beira do leito, fazendo exercício, em uso de não invasiva, e quando você vê isso aqui, você está vendo ele fazendo. Então, você imagina que alguém já fez uma avaliação, já o atendeu, já está lá, e aí você tem do lado aqui uma evolução comprida, rapaz, que conta um pouco da história do paciente. E aí você tem que pensar em tempo, né? Então, e aqui a gente está com tempo para fazer essa discussão, então a gente pode até pensar no que eu estou lendo aqui. Vocês viram o indivíduo se exercitando, mas basicamente um paciente que infartou,
teve um supra de ST, depois de um procedimento de litotripsia, ok, fez um CAT com doença aterosclerótica multiarterial, então você está pensando em risco, um paciente de maior risco, mas você está interpretando esse paciente, você recebeu ele, você está indo atrás da história, mas a viagem aqui, na hora de passagem de plantão, você não vai ter tempo de contar tudo isso, então tem que saber sintetizar. Aí você vê que dessa evolução do infarto, ele teve uma congestão importante, congestão que comprometeu as bases pulmonares, que já dá uma estimativa de mortalidade, um KIRIP2, né, uma mortalidade que pode chegar aí a 20%, e depois melhorou, né? Então deve ter usado diurético, ok, melhorou a função. Agora, o eco mostrou uma miocardiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida, um aneurisma do ventrículo esquerdo, possivelmente secundário a essa isquemia, com trombo intracavitário, ou seja, paciente pró-inflamado, formando um trombo, então um quadro grave, né? A cintilografia como isquemia, mas com sinal de viabilidade na região anterolateral e lateral do ventrículo esquerdo, então devem estar planejando aqui uma intervenção de revascularização. Passou pelo UTI, né, desde o dia 7/8, piorou a função renal, acabou tendo uma pneumonia, né, ficou em isolamento, então toda uma complicação. E no dia 7 ele estava na UTI, no dia 16 fez a revasca, tratou a infecção, beleza, fez a vascularização, duas artérias, fez uma aneurismectomia, tirou o trombo, beleza, tudo sem problemas. Mas ele voltou, olha que interessante, ele passou antes da cirurgia, como ele estava com uma relativa instabilidade, já colocaram o balão intraórtico no centro cirúrgico, antes de fazer a cirurgia. Então, criando a segurança para ele, para passar melhor pelo ato cirúrgico. Então, ele foi admitido na cirurgia com o balão intraórtico, beleza. Ok? A partir dali, olha que interessante. Então, ele chegou lá na UTI já estubado, procedimento do hospital, já em respiração espontânea, estável, mas com a dobuta, com a nora e com suporte do balão intraórtico 1:1. Então, uma punção de femoral direita. Essa é a história, hein? Eu estou falando para vocês essa história que no mundo real, na aula de SBAR, eu não deveria estar falando. Mas deixando claro, é que eu estou contando um pouco do contexto para ver se a gente consegue resumir isso de uma maneira interessante. E eu não estou filosofando aqui sobre tudo isso, não é uma aula de instabilidade hemodinâmica, de balão intraórtico, de droga uma ou duas, se é vasopressora, se é inotrópica, mas eu estou discutindo com vocês o fato. Vocês viram o indivíduo aqui se exercitando, se você quiser, você pode inclusive ver de novo. Opa, opa. Você viu ele se exercitando aqui, beleza? Então você veja que ele chegou assim na UTI, beleza? Ok, mesmo com esse suporte de balão intraórtico, mesmo com nora e com dobuta, teve hipotensão, apresentou uma acidose metabólica, recebeu volume, né, bicarbonato, ajustou o parâmetro da BIA, a dose da nora, ficou estável, depois reduziram a nora, manteve-se infiltrado com melhora parcial, urinando, mas aí ele evoluiu bem. Então foi ajustado o BIA, passou para 2:1, depois para 3:1, ou seja, estão desmamando, né? O balão está usando menos, está ajudando menos. Ficou estável, pediram exames de rotina e programaram a retirada do dreno e do balão intraórtico. Retirado o dreno, desmamado e retirado o BIA, ficou estável, tiraram a nora e agora está tirando a dobuta. Não tem dormido bem. Caramba, então é uma história rica, né? Cheia de detalhes, cheia de coisa. E aí você fala assim, como é que eu vou mexer esse cara? E aí eu tô vendo, na minha avaliação pré, possivelmente no primeiro atendimento, eu li esse prontuário, chamou minha atenção, eu tenho que pensar como é que eu vou intervir nesse paciente, e a partir dali, como é que eu faço, né? E nós estamos pensando no dia 21 de agosto, quando essa imagem foi feita, essa foto foi tirada. Bom, vamos tentar fazer um resumo? Então, o senhor X, aí no dia 23 de agosto, vamos colocar que isso é hoje, e aí você está pensando numa situação. O que que me importa daquela história toda nesse momento que eu estou pensando em atuação física, em fisioterapia? Claro que não dá para deixar as coisas de lado, mas eu quero mostrar a situação dele. O que que me vai servir de farol verde aqui? Então, primeiro, ele passou pelo desmame, pela retirada do balão intraórtico hoje cedo, ele tem uma femoral direita, o acesso era pela femoral direita, então eu vejo esse paciente agora sem hematoma no local. Então vamos pensar, eu estou pensando em barreiras para mobilização, eu estou pensando na situação do que poderia me atrapalhar. Então eu tenho que pensar assim, olha, hoje de manhã esse cara estava com balão intraórtico em desmame, mas estava com um dispositivo de suporte circulatório mecânico, né? Estava com nora e com dobuta. Mas eles desmamaram e retiraram o BIA, tiraram o acesso, beleza, ele estava bem, mas era lá pela femoral direita, não tinha hematoma no local, essa é a situação dele agora. Eu cheguei para atender, não tem nada, porque eu estou me garantindo. Olha, se tinha lá um acesso é, arterial, poxa, eu não quero ter que passar pelo sabor de ter um hematoma, ter uma fístula. Então, sem nenhum sinal de hematoma no local. O que mais que eu estou falando aqui agora? Retiraram a nora hoje cedo.
Então, estou fazendo um resumo. Tiraram a nora, ele tirou o vasopressor, tirou o balão intraórtico, por enquanto ele está bem, e mantém o desmame da dobuta. Então, eles estão com a intenção de tirar a dobutamina também. Então, esse paciente está evoluindo como, do ponto de vista de reabilitação? Ele tem uma série de bandeiras verdes para eu pensar em exercício com ele. Mas vamos lembrar que enquanto ele estava com o balão intraórtico, o acesso era femoral, ele estava amplamente restrito no leito. Então, esse paciente ficou lá na UTI alguns dias, muitos dias, se você pensar desde aquela história da infecção prévia, né, do dia 7 até sabe Deus quando, até o dia de hoje, nós estamos pensando aí em quase 15 dias aí, fácil, 16 dias de UTI, ele ficou no leito, né? Então, assim, porque tá bom, então desmame da dobuta, retirada do dreno mediastinal hoje cedo, que já me dá muito mais tranquilidade para tirar esse paciente da cama. Os serviços que têm um dreno mediastinal acabam tendo uma restrição importante para fazer mobilização fora do leito. Embora tenha serviços que façam, o dreno mediastinal ele tem um risco, de acordo com o tipo de plástico que é usado no dreno, de traumatizar ali a região do coração, o pericárdio, e isso pode ser catastrófico. Então, tem tipos de dreno diferentes. Alguns são fixados, outros não, outros são mais maleáveis. Então, isso cabe discussão. Mas tirou o dreno para a gente de sinal verde para poder mobilizar. Super colaborativo, super consciente, super compactuante. E aí já tem uma descrição da situação. Olha, na situação dele hoje, ele está fazendo exercício ativo livre no leito. Eu já estou descrevendo o que ele fez. Então, na situação, eu estou falando, olha, então, contei um pouquinho da história, nada de bandeira vermelha, nada de me preocupar, e ele já fez exercício ativo livre no leito, ó, uma série de 10 repetições para o bíceps e colocando a percepção de esforço dele. Aqui é ativo livre, sem carga, né? O tríceps também no Borg 3, o deltoide com Borg 4, o quadríceps esquerdo com Borg 4 e flexo-tensão de tornozelo, potencialmente aqui bilateralmente. Então, a gente sabe que ele não mobilizou o quadríceps direito, porque ele ainda estava com o balão intraórtico, né, naquela sessão, né, a sessão que ele fez pela manhã, então nós estamos vendo a sessão que ele fez de manhã. E uma coisa interessante, relatando dor, ele queixa de dor na região lombar também. Então, na minha avaliação, eu estou pensando que ele me ajuda, ele está tirando cada vez mais o suporte circulatório, ele já fez exercício pela manhã, beleza. E agora à tarde, o colega pensou no quê? Meu, esse paciente está bem, já tirou acesso femoral, está estável, sem hematoma, vou sedestar e beira-leito, vou fazer cibergometria. Então saiu daquela coisa do exercício localizado, enquanto ele estava com acesso arterial, com o balão intraórtico, e começou a pensar em uma mobilização, em alguma coisa que pudesse ser um pouco mais legal. Então ele fez uma progressão, saiu do leito para sedestar na beira-leito, botou o paciente em cicloergômetro de membro superior, como vocês viram na imagem, com não invasiva, os parâmetros da VNI que ele usou de manhã, o Borg entre 3 e 4 durante a série. Então ele me contou como é que foi a percepção dele, a hora que ele fez a intervenção, que ele achou, que ele achou naquele momento. Poxa, mas isso é a avaliação dele daquela história. E se eu tiver que passar essa história para o meu próximo coleguinha, eu vou ter que ser capaz de falar um pouquinho. Então vamos lembrar? Esse paciente teve um infarto prévio, um KIRIP2, então congestão na base, tem um ICFER com um IRA entre 3 e 4 na história, ou seja, cansaço aos mínimos esforços, mesmo cansaço em repouso, para complicar o aneurisma do ventrículo esquerdo e um trombo. Poxa, está na UTI há 16 dias. Teve pneumonia, isolamento de contato, mas isso não é mais uma preocupação hoje. Já fez a Revasc, fez a retirada do aneurisma, tirou o trombo há 7 dias e está lá estubado na UTI, em uso de nora, dobuta, passou pelo balão 1 para 1, e hoje aí vem uma descrição muito interessante desse background. Então tem uma historinha rápida dele, mas olha o que se colocou aqui. Durante o BIA, ele ficou numa escala de mobilidade Johns Hopkins entre 1 e 2. Então ele ficou deitado no leito, tentou sentar no leito ali um pouquinho, no limite que a flexão do quadril do balão intraórtico permitia, mas ele ficou sempre, esse tempo todo, deitado ou sentado com muita dificuldade, podemos dizer aí talvez 30 graus de elevação, 40 no máximo, para com aquele balão intraórtico, né? Então essa é a discussão que a gente tem, um pouquinho da história dele, para relembrar, para a gente não perder o fio da meada de quem é o senhor X ali de cima. Agora, o que que é o mais legal? Eu pensar na minha avaliação. E essa avaliação que eu vou ter naquele momento, ela vai ter que ser bem focada no que eu quero enquanto fisioterapeuta. Então, eu já vi um pouco do atendimento da manhã, já vi o que fizeram à tarde, já tenho uma certa descrição do histórico do que o meu paciente me conta, e aí eu vou ver a minha avaliação. Então, olha o que eu estou percebendo agora. Ó. Ele está super estável hemodinamicamente, pressão normal, frequência normal para quem está na UTI, eupineico, com uma saturação de 94 em ar ambiente, uma dispneia leve, uma cruz em 4 e uma dor lombar, e aí botando valor, ó, 4 em 10.
Então, eu tenho parâmetro, né, para esse paciente. E o que é legal? Ao realizar a cicloergometria, que foi agora à tarde, ele está me contando o que aconteceu, ó. A VNI, junto com a VNI, ele teve aumento da frequência em 7 batimentos, da pressão sistólica em 8, ou seja, resposta hemodinâmica cronotrópica adequada, o coração acelerou o exercício, a pressão subiu, pô, que é muito legal, porque eles estão tirando o balão intraórtico, estão tirando a nora, estão em processo de desmame da dobuta, embora a dose esteja mantida até o momento. O bacana, ele não teve intolerância, ele tolerou o exercício, a saturação não caiu, lembrar que ele está com a VNI, não mexeram na dose da dobuta desde cedo, então eles tiraram o balão, tiraram a nora, mas a dobuta eles estão mantendo ainda no coração dele. E tudo bem, porque se a dose não foi aumentada, eu tenho um sinal verde para poder fazer meu exercício, inclusive a progressão que esse colega fez, tirar o paciente da cama e sedestar na beira-leito. Lembrar que sedestar significa progredir postura para postura fora de leito. Sedestação já conta nesse sentido, né? Todo colaborativo, o acesso venoso, importante falar, porque ele está usando do buta, está ok, está se protegendo, então ele tem um acesso, né? Potencialmente um intracate, e aí um John Hopkins de 3. E aqui eu já tenho uma avaliação. Na história dele, o John Hopkins era 1 e 2. Agora, ele já chegou no 3, que é o quê? Ele sedestou na beira-leito. Então, se eu vejo esse paciente progredindo bem, pessoal, na minha avaliação, qual que é o próximo passo? O próximo passo é pensar, olha, hoje ele fez isso aqui e foi bem. Eu encontrei o cara com esse histórico e aí poderia ser a doença que fosse, pessoal. A verdade aqui agora é que eu tenho um paciente com estabilidade a despeito da droga vasoativa, que respondeu bem ao exercício, teve uma resposta normal, e ao passo que eu vejo isso, eu tenho que pensar numa recomendação. Aquilo que eu falei, se esse atendimento foi à tarde, eventualmente ele vai fazer isso à noite, mas vamos pensar bem amanhã cedo o que ele vai fazer, né? Que a gente sabe que à noite acaba que o número de profissionais é menor, até o paciente às vezes não quer fazer e talvez nem precise, né? A gente pode esperar outro dia, já fez fisioterapia de manhã, fez fisioterapia à tarde. Se eu pensar num serviço de convênio, eu já atingi minha cota, à noite eu vou fazer aquela manutenção, não que eu não possa atendê-lo fisicamente, mas tem que ver a disponibilidade, a vontade dele para isso e o quanto eu tenho pessoal para isso, pensando em mundo real. Mas olhando para a recomendação, olha aqui, ó. Primeira coisa, a progressão de volume nos exercícios neuromusculares contra a resistência. Então, se ele fez aquilo de manhã, eu tenho que pensar em progressão de volume. O que é a progressão de volume? Opa, se ele fez uma série de 10 repetições, levando ele para um Borg de 3, eu vou pensar amanhã, isso é exercício ativo livre, eu posso pensar amanhã, se ele mantiver essa estabilidade, de tentar uma progressão disso eventualmente em número de séries, eventualmente com número de repetições, eventualmente com aumento da carga, mas isso é possível. Então, a minha recomendação frente à estabilidade é que ele possa progredir, envolver grandes grupos musculares e pensar num plano terapêutico para isso. Né? Agora, não é só o neuromuscular contra a resistência. Eu também tenho de pensar na progressão do volume da cicloergometria de membro superior. Então, assim, se ele fez uma série de 5 minutos, com tolerância, não percebeu nada demais, eu vou jogar esse paciente para fazer uma segunda série, né? Essa segunda série, e vou observar o Borg, que ele manteve entre 3 e 4 hoje. Então, amanhã, se ele vai manter em 3 e 4 também, pode até ser, e deve ser até. Mas eu vou pensar em progressão de tempo. Então, talvez uma série de 5 minutos, por que não progredir isso para 6 ou 7 minutos? Talvez duas séries de 4 minutos, chegando a 8, com intervalo entre elas. Mas eu vou tentar fazer uma progressão dessa minha intervenção. E ó, é a mesma lógica. Se hoje ele chegou no Johns Hopkins 3, amanhã eu tenho que ter muito foco em progredir isso para um Johns Hopkins 4, que é colocar ele fora da cama, né? Ele sedestou, pelo menos pela manhã, ele tem que chegar num Hopkins 4, que é pensar nesse paciente literalmente pular fora da cama, não é mais só sedestar, é sair dela. E monitorizando sinais vitais durante o esforço, sempre a recomendação, observar a dose da dobuta, que deve estar diminuindo. Se a dose estiver mantida, ok. Se a dose estiver caindo, ok. Se a dose subiu, a gente vai pensar o quê? Se eu olhar para esse paciente e encontrar uma dose de droga que aumentou de ontem para hoje, eu quero ver se houve esse aumento da dose, os sinais vitais subiram mais, porque às vezes à noite ele deu uma discreta instabilizada, aumentaram um pouco da dose. Aí você foi embora ontem e o paciente estava desse jeito aqui, ó, pressão de 110 para 68, uma frequência de 100. Só que à noite eles aumentaram a dose da dobuta, o que seria aqui um momento de reflexão para você pensar em progredir volume de treinamento. Mas aí você chega no outro dia,
a pressão está 130 por 70 e a frequência está 110. Você fala, pô, será que ele não precisa desse aumento de dose? Aí você vai ser o primeiro que vai discutir. Ontem eu deixei o cara assim, tudo bem que a noite ele estabilizou, mas eu estou encontrando ele hoje com uma pressão maior, com uma frequência maior, com um débito maior. Então, será que ele precisa desse aumento ainda? Será que ele não pode ser proativo em diminuir essa dose? É uma questão para se pensar. Mas quando eu olho para cá, eu estou tendo um resumo da obra. Então, imagina, toda aquela história gigante, né, cheia de detalhes que a gente nem entrou, foi passada de uma maneira rápida. Aqui eu estou discutindo tudo mais, mas aqui todo mundo já vai conhecer o paciente. Mas você fez um belo de um resumo da obra, do que aconteceu, que ele teve uma pneumonia, mas olha, já fez uma cirurgia cardíaca. Nosso foco aqui não é mais emoção de secreção. Vamos entender isso. Esse paciente já passou pela infecção, já foi tratado e foi operado. Se tivesse com uma infecção vigente, ele não teria sido operado, né? O isolamento de contato já caiu há muito tempo, já fez a cirurgia, já estamos na fase de tirar do leito e bora para frente. Agora, o que eu quero discutir com vocês é a questão de avaliação, de ver sinal vital, de ver dor. E aí eu fico pensando, na minha avaliação, eu tinha uma dor 4 de 10. E na minha recomendação aqui, quando eu pensei nessa avaliação e eu vi esses atendimentos, ele tem a queixa em região lombar e ninguém aqui nesse momento se preocupou com a analgesia desse paciente. Poderia ser uma das coisas que eu estou percebendo na situação para pensar na recomendação, colocar aqui a vigilância sobre a dor. Se a dor maior de 4, discussão sobre analgesia farmacológica ou não com time multidisciplinar, que na minha opinião, fazer isso com o paciente cheio de dor não presta, né? Com dor 4, ainda vai lá que seja, mas uma dor acima de 4 é atrapalhante, né? Então, pensar na sua recomendação, na monitorização da dor, além da progressão de postura. Agora, essa é uma questão que eu estou abrindo com vocês aqui para a gente pensar. Olha, eu faria diferente, professor. Então, eu estou vendo aqui no time uma série, e eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, e eu estou vendo aqui nessa reunião uma série de pessoas que têm capacidade, para não dizer todos, de contribuir com essa discussão. Então, eu queria pedir, se alguém está voluntariado aí, depois dessa minha breve apresentação, de que alguém fizesse algum comentário, alguém com uma curva de aprendizado boa aí, sobre o que que vocês acham disso. Vocês concordam, vocês discordam? Senão eu vou chamar as pessoas, que eu tenho essa liberdade também, tá? Então, quem se voluntaria para fazer um comentário aí, pessoal? Tô louquinho para falar um nome, mais de um até. Vixe, tem muita gente aqui que eu chamaria. Vamos lá, gente, quem vai? Alguém se voluntaria para fazer algum comentário, alguma na sua percepção? Posso falar então? Então, quem está aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Poliana, você está aí? Oi, Olá, eu tô toda não estou te desarrumada. ouvindo, Poli. Tá me ouvindo? Agora sim. Poliana, para Tô, quem não tô sabe, é do desarrumada. governo do GDF, preceptora da residência multiprofissional, e em nenhum momento ela pensou que ela ia participar aqui. Mas como ela, que ela ia fazer, abrir a voz aqui, mas como eu quero fazer essa discussão, Poliana, eu queria te perguntar o que que você acha que mereceria estar incluído nesse meu SBAR que não está, e o que você acha que poderia engrandecer ainda mais essa passagem de plantão, na sua opinião, que faz isso todo dia. Não, eu acho assim, eu acho que o método é interessante, é bom, na verdade ele é bem completo. Eu acho que o fato de incluir o nosso atendimento, a nossa conduta de uma forma mais precoce é interessante, porque geralmente a gente costuma fazer o inverso, né? A gente costuma falar do quadro clínico do paciente primeiro, e não do nosso atendimento, do que compete a gente inicialmente. Então, eu achei que essa parte de inversão, na verdade, não é inversão, né? Seria uma ordem mais lógica, é bem interessante. E a gente faz semelhante, só que a gente faz de uma forma mais sucinta, infelizmente. Mesmo porque onde eu trabalho a gente não tem uma quantidade de leitos fixos igual UTI, é box de emergência. Então, eu tenho que passar de uma forma mais sucinta. E outra coisa também que compromete é a questão do horário mesmo, porque a gente tem troca de horários de 7 às 19. Então, se eu começo com uma passagem de plantão muito extensa, eu acabo pegando muito do tempo do outro plantonista. Então, a gente tenta fazer de uma forma mais sucinta, mas a gente segue mais ou menos semelhante a essa sequência mesmo que o senhor apresentou. Pô, alguma coisa que eu não falei que você falaria na sua expertise, pode? Deixa eu pensar. Não, acredito que não. Acredito que a O paciente evolução. não está no ventilador, né? Não está com oxigênio, esse tipo de coisa, que seria coisa que a gente colocaria também. No...
na Sim, se o passagem. paciente tiver, com certeza, os dispositivos dele, com certeza a gente fala sim. E em relação à progressão também, do que foi colocado, se o paciente tiver em desmame ou não, se tiver perspectiva de extubação ou não, horário, principalmente, do que foi feito, desligado, medicação, para a pessoa ter uma noção de quanto tempo ela vai ter uma resposta do paciente para a possibilidade de despertar dele, isso é interessante também. Eventos adversos também a gente coloca. Obrigado, viu, Pode? Obrigado pela De nada. participação especial, pela colaboração de sempre, minha cara. Ah, deixa eu abrir para uma segunda pessoa aqui que eu estou vendo o nome. Daniel, você está aí, meu amigo? Daniel Frungilo? Opa, professor, boa noite. Tá firme aí, meu cara? Seguindo, né? Um calor lascado, né? Eu sei como é, eu sei como é, eu estou em Goiás. Daniel, o que que você acha desses bar aqui? Como é que você tem feito isso, Daniel? Apoiando a do GDF lá na emergência e o Daniel na unidade de transplante no Instituto do Coração. Vai lá, Daniel, lá em São Paulo, na USP. Então, Daniel, o que que você acha do SBAR e você tem alguma experiência nisso para a gente poder abrir essa discussão que totalmente não planejada, nenhum dos dois achava que ia falar aqui, tá? Então, o que que você acha? O que que você faz? O que que você sugeriria aqui para o nosso SBAR para a gente poder evoluir isso no hospital? Olha, professor, lá no Incor a gente usa o SBAR já faz algum tempo. A nossa ordem é um pouco diferente. A gente fala primeiro do histórico para depois falar da situação. Aí na sequência a avaliação, né? A questão dele no dia. E a recomendação. Eu acho que tudo que você apontou foi até bem parecido com o que a gente faz. Acho que eu não teria muita coisa a acrescentar. Talvez ali o tempo de sec, que faz uma certa diferença, né? Principalmente para as questões aí inflamatórias do paciente. Ah, a progressão, cara, não tem nem o que falar. A gente tem que usar essa progressão, né? Usar as escalas Borg, MRC, IMS. Você citou a Johns Hopkins, né? A gente no Encore usa a IMS lá na UTI. E para o meu paciente ali no quadro que ele é mais clínico, né? Eu acho que o histórico dele de doenças e comorbidades, muitas vezes ali o nosso paciente ele tem um curso com alguma pneumopatia que pode dificultar aí um pouco a evolução dele, né? Então são alguns parâmetros um pouco diferentes, né? Que a gente acaba usando. Altura e peso predito, eu acho que é algo que é válido ter dentro desses barcos. O pessoal, eu não sei se vocês deixam beira-leito, a gente aqui no Incor não deixa, a gente anota no SBAR para a gente da fisioterapia ter esse Se controle, caso precisar para tenha colocar no algum, ventilador, né? em algum momento precisa ali uma reintubação, ou até mesmo na admissão desse paciente, a gente já tenta adquirir esses dados com antecedência para já se antecipar a programação dele, né? Obrigado, viu, Daniel? Obrigado pela participação, meu amigo. Desculpa aí te colocar nessa roubada aqui sem planejar. Não, que é isso, Então pode vamos, contar sempre. tamo junto. Vamos retomar aqui as projeções, pessoal, para a gente poder, então, evoluir aqui um pouco mais na discussão. Então, o bacana é a gente perceber, nós estamos discutindo um método aqui em um grupo de profissionais, e somos todos assim aqui, seja você ainda graduando ou já especialista de longa data, e você veja que, como a Polly falou, como o Daniel falou, a questão, principalmente do histórico, né, pessoal, chama a atenção, porque o tempo é escasso. Então, com o passar do dia, a gente já conhece o paciente, mas é legal você começar a pensar em mensurar coisas que a gente possa intervir. Então, a gente tem que fugir um pouco da história clínica, como a Paulina tentou falar também, essa questão assim, às vezes a gente se preocupa muito com a história do paciente, fica muito na questão, olha, teve um infarto, pegou tal, tal coronária, comprometeu a fração de ejeção, e você vê que eu nem mencionei a fração de ejeção aqui, porque do ponto de vista de funcionalidade, a minha única observação foi, é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mas se for 16 ou 36%, é ruim. O que importa para a gente é se tem uma classificação funcional baixa. O parâmetro mais importante para a gente não é se é ICFER ou ICFEP, que seria reduzida ou preservada, né? É muito mais a classificação funcional. Se esse paciente tem um NIRA 3, 4, ele está muito descompensado. Então, isso é ruim, é mau prognóstico, risco de evento adverso, né? Aí você pensa nesse paciente, por exemplo, com um trombo intracavitário. Essa é uma informação que merece, porque está no ventrículo esquerdo. Se eu tiver que, como eu estou adaptando uma VNI dele, se ele tem um trombo intracavitário e eu não estou avisando meu colega, ele coloca uma VNI a mais ali, vai aumentar a pressão sobre o ventrículo esquerdo, a pressão ao redor dele. Isso pode contribuir para um aumento de fração de ejeção que pode empurrar esse trombo para a aorta. Ele vai ter um AVC isquêmico, uma minoca, né, uma obstrução coronariana aí, secundária a um trombo. Então, uma coisa importante para a gente, se o paciente tem um trombo intracavitário, que bom que ele retirou o trombo, que o cirurgião foi lá e limpou isso. Se eu vou lá colocar uma venia, aquele trombo ficou, por mais que tenha gente coagulada, eu tenho que avaliar até o eco
se o trombo é móvel, está perto da via de saída, então acaba tendo muita coisa que pode interferir na gente. Mas o dado bom, você vê que a questão da ventilação mecânica para a gente não foi um problema, por mais que a cirurgia fosse extensa, ele chegou estubado na UTI, ainda com droga, o balão 1 para 1, mas ele já chegou estubado, que é uma característica do nosso serviço, né? Então, e aí você vê que a descrição bem específica, ó, restrito no leito por todo esse tempo aqui, não fez nada, porque o balão intraórtico atrapalhava. Mas a gente está programando, depois dessa avaliação que deu tudo certo com ele, é sempre progressão. E essa progressão não é daqui para 2 dias, não, é de hoje para amanhã. Então, se ele sair do 3 e ir para o 4, ele está evoluindo bem. Então, você tem que entender o seguinte, pessoal, você tem que entender que você precisa necessariamente, literalmente, se eu posso dizer isso, você precisa literalmente de uma situação na qual você tenha parâmetro de ver a evolução. E quando eu falo parâmetro, é mais ou menos assim, pensando numa coisa bem prática para a fisioterapia. Se eu coloquei esse paciente para fazer uma deambulação, se ele está deambulando, e hoje esse paciente caminhou, vamos dizer, 20 metros no primeiro dia que ele saiu do leito, né? Ele saiu do leito, ficou em pé de manhã, à tarde ele foi andar. Ele andou 20 metros comigo, foi até a ponta da UTI e voltou, e eu terminei aquela sessão e perguntei para ele, ô João, beleza, você andou? Como é que foi, senhor X? Ele falou, meu, foi tranquilo, andei na boa, e aí me mostrando a escala para ele bater o olho e me dar um valor, falou, meu, eu senti 4. Então tá bom, hoje ele andou 20 metros e a percepção de esforço dele foi 4. E eu percebi nessa deambulação que a frequência cardíaca inicial dele, vamos supor que era 90 batimentos, e ao final era 98 batimentos. Eu percebi que a saturação não caiu. Isso foi ele hoje. E eu andei com ele agora, hoje à tarde. E eu deixei isso anotado na minha resposta, na minha avaliação. Esse foi o comportamento dele hoje, né? O comportamento dele hoje foi esse. E amanhã de manhã, vamos supor que o colega vá pegar e falar: poxa, ontem já andaram com o senhor. O Borg foi 4, que coloca ele numa zona moderadamente difícil, mas super segura. E a frequência variou 8 batimentos. E eu encontrei esse paciente com dobuta, mas com uma frequência basal de 90. E amanhã ele chegou, vamos supor que ele está com a mesma dose da dobuta, e a frequência dele já está 95. Ele está com a mesma dose de ontem, e a frequência está 95. Isso é bom ou ruim? Olha que coisa, olha que perguntinha danadinha. Eu estou avaliando a frequência cardíaca. Ele está exatamente com a mesma dose da droga que está mantendo o inotropismo dele, estimulando discretamente a frequência. Mas ele está mantendo a mesma dose de dobuta de ontem à noite, de ontem à tarde para hoje de manhã, mas eu encontro a frequência dele um pouquinho maior. É a mesma coisa. Se a pressão sistólica aqui estava 110, hoje ela está 120. Eu já posso pensar assim, poxa, esse cara está mais pressórico hoje do que ontem, e não aumentaram a dose da droga dele. Se não aumentar a dose da droga dele de ontem para hoje, talvez essa dose não seja mais necessária, a mesma dose, porque ele está mais pressórico, mais taquicárdico, entre aspas, né, que a gente vai chamar de taquicardia acima de 100, mas está com uma frequência cardíaca maior, e ele foi bem. Mas eu não vou falar para baixar a dose ainda, mas eu vou ficar de olho. Beleza, eu não vou discutir sobre baixar a dose, mas aí eu vou botar ele para andar. E eu vou ter um marcador de 20 metros. Então, pô, eu sei que 20 metros olha na janela da UTI. Então, vamos lá até a UTI. Ele saiu do leito, foi lá de 95, bateu 100 batimentos, né? E o Borg dele continua 4. Ele fez a mesma coisa. Ele fez de 95 para 100 batimentos, o Borg continua 4. E um outro dado interessante. Ontem, para ir do leito dele até a janela, andar esses 20 metros, ele levou literalmente 11 segundos. Ele, em 11 segundos, teve 8 batidas a mais e teve ali um Borg de 4. Hoje, ele saiu da cama, foi até a janela os mesmos 20 metros, o Borg continua 4, mas ao invés de fazer em 11 segundos, ele fez em 8. E a frequência que ontem subiu 8 batimentos, hoje subiu 5. Então, comportamento super normal, a pressão dele continuou discretamente subindo, não que você vai medir pressão a cada deambulação que ele faz, você não tem logística para isso. Mas você viu que a frequência aumentou um pouquinho, 5 batimentos, ontem foi 8, ontem foi 11, o Borg aqui, os minutos foram 11, agora foram 8 segundos, né? 11 segundos para 8, a variação de frequência que foi de 8, agora foi de 5, e o Borg continua 4. Isso é um baita de um sinal que ele está tolerando super bem, que ele está fazendo mais rápido. Então, agora você tem uma frequência maior, uma pressão um pouco maior e uma melhor performance desse paciente.
É a hora que você vai chegar para o médico, para o time assistente, e falar: olha, poxa, essa Dobuta aqui, ó, tá mesmo de ontem, ele foi super bem, andou mais rápido, frequência nem sentiu o esforço, a frequência subiu menos, está super tranquilo. Será que a gente não pode ajudar a baixar essa droga? Aí você está fazendo uma avaliação e está me fazendo uma recomendação. Quer dizer, olha, aí de repente no final da manhã o cara fala: beleza, vamos abaixar a dose da Dobuta. Aí, a hora que abaixou, o colega da tarde vai encontrar esse paciente com 90 batimentos, vai encontrar esse paciente com 110 sistólica, vai encontrar esse paciente que andou pela manhã, e isso para o colega da tarde falar: meu, já está andando. Então, quando ele já está andando, o que eu posso fazer à tarde? Já está com menos Dobuta, está com uma pressão mantida, uma frequência mantida, andou em 8 segundos. Eu não estou falando para o paciente que eu quero que ele ande cada vez mais rápido, mas eu estou observando o comportamento dele naquele exercício. E quando ele for fazer à tarde, eu falo: meu, vamos lá até a janela? Não que eu vá fazer só até a janela, hein, gente? Eu posso ter ido 20 metros, e se ontem eu andei 20, hoje eu posso andar 40. Eu posso voltar com ele, mas eu vou ter o parâmetro daqueles 20 metros que eu tinha de referência de ontem, que ontem ele só fez 20. Hoje ele fez 20 e voltou para a cama, fez 40. Mas o que me valeu foi essa primeira percepção dele. Foi bem. E hoje ele vai andar de novo, só que hoje eu vou fazer o quê? Ele já baixou a dose. No final da manhã baixou a dose. Quem vier à tarde, fala: meu, vamos ver como é que ele vai à tarde. Baixou a dose, ele foi lá, andou de novo, fez em 8 segundos, o BOR continua a 4 e ele teve uma variação de frequência 5, 6, 10 batimentos, o que não significa muita coisa. Quer dizer, ele está bem, manteve pressão, andou do mesmo jeito, com menos dose de droga. Ele está melhor hoje do que ele estava ontem à tarde, porque ele está com menos droga e a minha avaliação física ajudou nisso. Ele está fazendo em menos tempo. Então, se você passa para o teu plantão, na hora de passar o seu plantão, você pega na sua avaliação e percebe: olha, hoje ele andou e fez 20 metros e ele fez isso em 8 segundos. E o Borg dele foi 4. Você vai passar para o plantão assim. E a recomendação? Olha, ainda disse, ainda vai estar na sua avaliação aqui, na sua situação. Você vai falar: olha, esse paciente, campeão, esse paciente, olha, baixou a dose da Dobuta hoje de manhã. Ele foi bem, né? Continuou bem. A gente abaixou e deixou ele bem. Então, à tarde, você vai pegar um cara já com menos inotrópico e você vai ver o comportamento dele. Então, a recomendação seria avaliar o comportamento cardiovascular frente à diminuição do inotrópico, buscar a progressão da distância, mas avaliar em 20 metros, para você ver como ele está indo, para você ver como é que está sendo o comportamento. Então, o que eu quero fazer vocês pensarem é que, numa discussão, você consegue ter parâmetros como o tempo que ele levou num cronômetro, como a frequência cardíaca que variou, como o BOR que ele sentiu, para você pensar: diminuir a droga. E aí foi bem. E à tarde ele foi bem de novo. Cara, será que ele não precisa da droga? Talvez ele tava, de manhã estava com a droga igual, no final da sua sessão você recomendou, discutiu a questão de baixar, baixaram. À tarde ele fez de novo, fez bem. Olha, ele está super estável. Talvez não dê para já dê para desligar essa droga. E você está ajudando nisso. Então, é o tipo de coisa que me ajuda. Então, quando começa a pensar em progressão, não é só olhar a percepção do esforço, mas é olhar sinal vital, é olhar tempo que ele levou para executar a tarefa, né? Número de repetições que ele tolerou, se for treinamento existido, ou então o tempo que ele levou para fazer as mesmas 10 repetições, mas usar o cronômetro a seu favor, para você ter um parâmetro, né? Então, quando você pensa naquela questão do Johns Hopkins, então imagina, enquanto ele estava com o balão intraórtico, ele estava 1 e 2. Ao passo em que ele sentou beira-leito naquele atendimento da tarde, ok, esse cara já está no 3. E a meta para amanhã? Custe o que custar, leve o tempo que levar, vai sentar na poltrona. E é a escala que eu instalei nos meus serviços todos, porque é a que eu acredito ser melhor pela minha curva de treinamento. Mas foram mencionadas aqui outras escalas, como a IMS, que é tão muito semelhante a essa, e tem finalidades semelhantes. Agora, o que você tem que entender? Se eu tenho uma avaliação, na minha avaliação, o meu Johns Hopkins é tanto. Pô, então eu não posso deixar ele voltar, a menos que tenha algum evento adverso que me atrapalhe. Então eu tenho que pensar num parâmetro que seja de fácil observação. Eu não posso tornar essa passagem de plantão uma coisa muito complexa, porque, como a Poliana falou, não tem tempo para isso, né? Não há tempo para isso. E quando a passagem de plantão fica muito maçante, ela começa a virar aula, e aula é para outro momento. Aula é outra hora. Aula sobre as doenças você vai ter em outra situação, mas não na passagem de plantão. Ela tem que ser otimizada, senão o hospital privado não sustenta mesmo o público, você vai ficar consumido por essa relação. Agora, se você pensar que esse cara chegou no 5, então vamos pensar em progressão, em passagem de plantão, em SBAR. Se eu tenho na minha história, no meu breve histórico, o meu paciente, todo dia ele faz no mínimo 5. Na minha avaliação, encontrei ele 5. Olha, eu tenho que falar o quê? 5 para trás nunca. Então, na minha sessão de fisioterapia, se eu fizer menos que 5 ou ficar no 5, eu tenho que tentar me justificar do porquê da não progressão.
Porque se a minha recomendação é sempre para frente, sempre melhorando, se eu tiver um paciente que vem num SBAR e que tem aquela evolução, olha, ele está 5 ontem, por que que ele não pode ser 6 hoje? Se pensa comigo, se ontem ele fez 5 na sua avaliação, na sua questão da situação, por que é que hoje ele não vai fazer 6? Não tem nada que não deixe ele fazer 6. Nada. A sua recomendação é atingir o 6. Então, se você volta aqui, ó, quando você pensa, ó, se ele chegou no 3, a recomendação já é o 4. E se amanhã ele chegou no 4, bom, depois de amanhã é 5, então é só para frente, e para pegar impulso, nem para isso você volta para trás. Então, assim, você vai sem progredir. Então, você vê aqui a colega a Paula ajustando o indicador, você tem vários marcadores, alguém pinta com pincel na UTI, mas sempre tem que ter um norte. E esse norte não é, a gente sempre fala isso, eu falo muito isso, não é uma coisa de ciência de foguete. Você pensa, isso aqui é uma folha de papel sulfite impressa colorida e plastificada. Então, qualquer ser humano, se seu hospital não adota, você consegue adotar enquanto ser humano isoladamente. Que aí você vai ter o seu parâmetro para si mesmo. Se você for de segunda a sexta, você pode usar isso aqui, ninguém vai te criticar, não. Você faz o que você julgar mais conveniente. Né? Se o seu hospital não adota, adote você, para você ter um parâmetro de progressão. Agora imagina, olha, se eu tenho um paciente que estava 4 e eu fiz ele ficar em ortostase, eu tenho evento adverso, eu tenho risco de evento adverso, porque ele vai ficar em pé. Uma coisa é o cara estar sentado na poltrona, outra coisa é ele ficar em pé. E se ele ficar em pé, eu aumento o risco de hipotensão postural, intolerância ortostática, eu tenho que ficar de olho. Então, quando eu quero pensar em avaliação, se eu estou pensando que o paciente hoje, o meu plano terapêutico envolve fazer ortostatismo, eu tenho que pensar no quê? Quando ele ficar em pé, eu vou observar ele, por exemplo, os 3 minutos. Se a pressão arterial sistólica dele cair mais de 20 milímetros de mercúrio, ele está tendo hipotensão postural. Se a frequência cardíaca dele ficar maior de 120 batimentos por minuto com ele em pé com sintomas, ele está tendo uma posturalpatia, ele está tendo um SPOT, uma síndrome postural ortostática taquicardizante. Então, o que eu estou falando? Se eu vou progredir postura de alguma coisa que vá solicitar mais da gravidade ou mais a musculatura, ele está mais sujeito a evento adverso. Então, a recomendação: observar hipotensão postural, intolerância ortostática, respostas cardiovasculares inapropriadas. Isso é fundamental que eu entenda. Então, quando eu vou progredir alguma coisa, eu tenho que observar o que está acontecendo e pensar naquilo que pode acontecer. Isso demanda discussão. Então, quando a gente fala assim, então eu já entendi, professor. Então, se hoje ele ficou 4, amanhã ele vai 5. Teoricamente é muito simples, mas está sujeito a eventos. E aí que vem a recomendação. Se eu diminuir a dose da droga, tirei a droga vasoativa, coloquei o paciente em pé, esse paciente está mais sujeito a sequestro de sangue, especialmente pelos dias que ele passou acamado. E aí eu vou fazer o quê? Ficar de olho, monitorização. E aí ele passou bem no meu SBAR, na minha avaliação, na minha situação. O paciente permaneceu em ortostase, sem sinais de hipotensão postural, intolerância ortostática, alterações cronotrópicas significativas. E a partir dali eu tenho à tarde. Recomendação: progredir, porque ele suportou bem. E o pessoal da tarde vai encontrar o paciente no 5. E à tarde, o que ele vai fazer? À tarde é andar 10 passos ou mais. Pronto. Agora o paciente está dando um novo passo. Agora, o que ele não vai fazer? Ele não vai sair do 5 na sua recomendação e pular para o 8, porque é muito volume para um dia só. Entendeu? Então, quando eu penso em passagem de plantão, o que eu quero estimular vocês é: use a ferramenta que você escolheu usar, seja um Borg, seja um Johns Hopkins, seja uma frequência cardíaca, seja o que for, mesmo que seja uma escala de dor. Assim, se a dor hoje, quando eu fiz aquele serviço, foi de 2 para 4, amanhã ela foi de 2 para 3, está melhorando. Né? Se você tiver um marcador de qualquer marcador de função, mas é importante que nas passagens de plantão da gente, a gente comece a focar muito mais no que é funcional do que na doença. Então, quando a gente motiva o SBAR, essa discussão, não tem como não mencionar um pouquinho da história. Não tem jeito de não mencionar um pouquinho da história. Tem que contar essa história, até porque seu colega de plantão pode ser novato. Mas você veja que desde um primeiro momento o que está sendo passado aqui é o que ele fez em termos de exercício, qual foi a percepção dele, as coisas que são bandeiras verdes, quer dizer, está diminuindo a droga, está indo bem, a histórico dele, se você quiser falar, como o Daniel falou, dá para inverter? Até dá. É uma questão só do método, que chama SBAR mesmo. Se você colocar o histórico primeiro, ó, o paciente é esse aqui lá, ó, já teve infarto, fez cirurgia cardíaca, blá, blá, blá. Aí eu vou contar a situação dele atual. A história é a mesma, você mudou só a ordem dos parágrafos, mas é possível. E, de novo, eu já estou no histórico dele dando percepção do que ele se mexia, né? Já estou dando a percepção do que ele se mexia. E na minha avaliação, ó,
super estável, normocárdico, saturação belezinha, uma dispneia leve, a dor que está lá, faltou no meu plano terapêutico abordar essa dor. Isso é meio negligência. Tem uma dor 4, você podia ajudar nisso? Podia. Aqui ninguém fez, eu também não coloquei aqui, mas podia. Fez a ciclometria, fez a VNI, a frequência aumentou, a pressão subiu, mas está vendo que está botando resposta fisiológica na sua avaliação? A fisiologia está apresentada naquele paciente com droga, com dobuta, saiu da nora. Então, eu estou vendo a fisiologia nele, beleza. Não teve intolerância, suportou o tempo, não pediu para parar. A dose está mantida, o que é super liberado para a gente. E se fosse 2010, era contraindicação absoluta. Então, olha como a gente está novo. 13 anos atrás, isso aqui você não ia fazer isso com ele, campeão. Agora você pode. Né? Super colaborativo, não perdeu acesso, isso é importante, porque o evento adverso mais comum, hipotensão, queda de frequência, taquicardia inapropriada, queda de pressão arterial e perda de acesso. Você garantiu que ele passou bem a recomendação, manter a vigilância, mas progressão de volume, que é tema para outra discussão. Como é que eu vou fazer progressão, como é que eu vou aumentar o volume na cicloergometria, se eu vou andar, se eu vou fazer o quê, mas sem monitorização sinal vital, olhar para a dose do dobuta, a minha visão é otimizar no desmame disso mais precocemente que for. Agora, você vai colocar aqui vigilância respiratória, é meio óbvio, né? Você vai fazer uma avaliação, se o paciente apresentar maior dispneia, começar a tossir, tiver febre, é óbvio que isso é uma infecção. Você vai falar, olha, vamos ficar de olho para ver se não pega uma pneumonia. Isso é inerente ao hospital. Você não precisa colocar na sua recomendação de passagem de plantão, vamos fazer vigilância respiratória para ver se não vai ter, vamos fazer vigilância na pele para ver se não vai ter úlcera de pressão. Esse não é seu departamento, irmãos. Lógico que você pode olhar também, mas isso é função de todo mundo. Se você tirar do leite, ele vai fazer muito menos. Se você for colocar tudo que você pode olhar, aí você vai passar o dia inteiro passando plantão, que é não tem úlcera de pressão, tá com a meia compressiva, tá tomando Clexane, isso aí já está inerente do paciente, né? É o tipo de coisa que você tem que saber observar, né? O tipo de coisa está implícita no processo. Então, tem que olhar para a história? Tem. Mas se você tem um SBAR bem feito, essa história já vem meio resumidaça. Se não teve evento novo, que você vai ver só na evolução do dia. Você não vai ter que voltar lá na história toda todo dia para ver o prontuário todo dia, senão ninguém a merece. Você vai ver a evolução do dia, o resto você já conhece, porque o seu SBAR já te contou. Então, essa reflexão é meio assim, pessoal, para mostrar que eu sempre falo aí, ó, o cara estava com uma dobuta, fez exercício, frequência subiu, pressão aumentou, beleza, dá para pensar em diminuir, mas você progrediu. Se hoje ele fez 5 minutos, por que que amanhã não pode fazer 6? Por que que amanhã não pode fazer 7? Se a dose está diminuindo, você está diminuindo a dose da droga, está aumentando o tempo de exposição. O Borg se mantém o mesmo ou mesmo diminui. Está tudo dando certo para ele poder sair de fase e daí para frente sair do leito, fazer outro tipo de exercício. Lembrar, se você vê a resposta cronotrópica, o aumento da pressão, você está vendo que você precisa. O coração está acelerando, a pressão está subindo, está tudo bem. Esse paciente está respondendo bem. Isso pode ir no seu SBAR. Ele teve um comportamento esperado de frequência, de pressão, por isso eu tenho segurança para poder progredir as minhas condutas, mesmo com droga vasoativa, se a dose estiver mantida ou estiver decrescente. Agora, e se a dose aumentou naquele plantão? Fica de olho. Se você pegar o plantão amanhã cedo, a dose aumentou essa noite, mas amanhã você chegou, ele está com a pressão maior, com a frequência maior, talvez seja essa dose alta. Você pode levantar a discussão, meu, ontem ele estava estável para caramba, será que não dá para começar a baixar? Mas vai lá e faz exercício primeiro. Mostra que no exercício ele aumenta mais ainda. Você fala, meu, tá tudo bem com ele, ó, vamos tirar essa droga, vamos discutir, que é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer, né? Sabe, ajudar o paciente a sair da gravidade. Porque quando ele faz exercício e responde bem e diminui droga e tira a droga vasoativa, ele saiu do estado de choque para um estado de tranquilidade. O estado de choque ameaça a vida. Se você ajudar a sair do estado de choque, isso é muito bom. Não que ele já não tenha saído sozinho, você só sinalizou para quem direito que ele já saiu. Então, essa reflexão que eu acho muito importante para pensar em diminuir as doses das drogas. Então, são slides que eu já apresentei exaustivamente, que minha meta não é apresentar para sempre, mas é só porque numa aula de SBAR é fazer você refletir sobre instrumentos que você possa enxergar, contar a história melhor. Isso aqui é praticável. Então, a hora que você praticar isso, a coisa acontece melhor. Então, basicamente, pessoal, nessa discussão, a ideia é fazer com que os profissionais que não estão acostumados com isso comecem a se acostumar, né? Porque isso vai fazer uma diferença na sua qualidade de plantão, beleza? Então, 8h54, basicamente era isso. Vou interromper a gravação agora e abrir para as perguntas de todos. Aliás, vou deixar gravando. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma contribuição? Claro que tem aqui dezenas de pessoas ultra capacitadas, eu abri a voz para dois e podem, quem quiser falar, fique à vontade. Ufa, beleza. Alguém? Ninguém? Então, tá bom. Então, meus Ô, caros, professor, ô,
Fala, Só meu cara. desculpa interromper aí. Imagina, imagina. É, você soltou o Kraken, né? Você deixou eu falar, agora aguenta. Vai lá, vai lá, vai lá. É muito importante, né? Você frisou bastante, e até a própria colega, né, a Poliana, falou da agilidade para se passar, e o SBAR é uma ótima ferramenta para se otimizar isso, né? A gente tem às vezes pega alguns colegas aí que querem fazer palestra, né, durante a passagem de plantão, e a gente tem que ficar acelerando e se ater. E aí, ao longo do tempo, né, lá no Encore, a gente percebeu que isso diminuiu muito com a aplicação do SBAR. A grande questão é colocar as informações pertinentes, né? Não é apenas colocar a informação ali, o copia e cola da evolução médica, né? Que tem muita coisa na evolução médica que não pertence a gente, né? Não é o caso, né? Nós somos fisioterapeutas, nós temos que ver a evolução fisioterapêutica desse paciente, né? Toda a evolução fisiológica e de reabilitação. E por vezes o pessoal às vezes acaba patinando um pouco e colocando algumas coisas que não são pertinentes. Mas com o tempo, o treino, isso melhora, né? Melhora muito e fica muito mais ágil. E a gente vive num cenário para todos, pessoal, em que se você perguntar para um recém-formado o que que é SBAR, ele não faz a mínima noção, porque nos estágios de graduação isso não se aprende, na graduação isso não é falado na maior parte do serviço. Então a pessoa chega no hospital, num hospital de grande porte, quando vai discutir como é que se faz uma passagem de plantão, o que que você acha do método SBAR? A pessoa vai falar, eu desconheço. E quando ela fala, eu desconheço, isso mostra muito do background dela. Entendeu? Então, quando a Andrea confessa que eu nunca ouvi falar, beleza, André, mas é por isso que a gente está aqui, para trazer a reflexão de alguma coisa que já existe há muito tempo, né, que já tem, você vê, é 2007 que foi descrito. Mas você pensa, os hospitais que têm acreditação, Joint Commission, até a ONA 3 mesmo, que acaba não cobrando isso essencialmente, mas otimizar as passagens de plantão, que nem a gente faz na UTI. O anestesista traz o paciente junto com o cirurgião, ele vai passar o plantão do que aconteceu para a gente. Teve instabilidade hemodinâmica, caiu pressão, trocou a válvula, como é que vai ser? A gente vai tendo informações que me ajudam a pensar no que eu vou fazer, se o desmame vai ser bom ou ruim, como é que foi, precisou de volume, não precisou. São coisas que eu vou usar no meu dia a dia. Então, o SBAR é uma ferramenta que as pessoas têm que conhecer. Então, por isso que essa aula é importante, essa discussão é importante. Porque imagina você vai fazer uma entrevista num baita hospital. Que método você usa para dar de plantão? Ah, eu falo ali, eu anoto e vou falando. Não, não é bagunçado. Tem a questão situação, breve histórico, avaliação, recomendação, progressão. É bonito pensar isso, né? Quer dizer, é o SBAR. Então, está aí mais uma ferramenta para todo mundo aí. E obrigado de novo a presença de todos, pessoal. Gente do Brasil inteiro aqui de novo, engrandecendo nossa reunião, né? Boa, André, é isso mesmo. É disso que eu estou falando. Beleza, pessoal? Então, boa noite a todos. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Obrigado pela presença. Bom descanso. Tamo junto. Olha lá. A Flaviana falou que só no hospital dela, só a enfermagem usa. Pode começar a usar também, Flaviana. Não é exclusivo da enfermagem, não. Valeu? É para todo mundo. Tchau, pessoal.